Mais um episódio sobre diabetes gestacional e hoje nós vamos detalhar todos os riscos para a mãe e para o bebê. Neste vídeo você vai entender quais são os principais fatores que levam ao diagnóstico e o que pode acontecer, quais as possíveis complicações se não houver um controle adequado da glicemia durante a gestação. Vamos desvendar também alguns mitos e verdades por aqui, então vem comigo, sou Larissa Castro, jornalista, mãe de duas e te convido para mais um bate-papo do Pode Falar Mãe. Converso hoje com Amanda Dantas, ginecologista e obstetra, formada pela Unicamp, mestre e doutoranda em saúde materna e perinatal. Muito obrigada pela presença, Amanda. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui. Amanda, que mulheres correm mais riscos de desenvolver diabetes gestacional? Quais são os fatores determinantes para isso? Os fatores de risco associados ao desenvolvimento de diabetes gestacional são obesidade, sedentarismo, idade materna avançada, história familiar de diabetes, um bebê anterior que pesou mais do que 4 quilos, gestação gemelar, hipertensão. Esses são os principais fatores de risco. Tem várias coisas envolvidas também, então, né? Não é só, por exemplo, a alimentação, estilo de vida também conta? Contam super, né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo são fatores de risco para o diabetes também, gestacional, mas não é só isso. Sim. E quando a gente fala de riscos aí para as mães, né, que recebem esse diagnóstico, eu acho importante a gente separar em fases da gestação, né? Eu li algumas coisas a respeito e apareceram alguns casos dizendo que nos 3 primeiros meses já existe um risco de malformação fetal. Isso é fato ou fake, né? Vamos dizer, é por conta de hipoglicemia, hiperglicemia? Como funciona? Realmente existe esse risco dos 3 primeiros meses de malformação? O risco de malformação fetal, na verdade, está mais associado ao diabetes prévio, ou seja, as mulheres que já eram diabéticas e engravidam. Em relação ao diabetes gestacional, aquele diabetes que se desenvolve só durante a gestação e por causa de mecanismos específicos da gravidez, da placenta e dos hormônios placentários, não tem tanta associação com malformação. E aí, nos casos das mães diabéticas, né, previamente diabéticas, que engravidam, a malformação está associada à hiperglicemia. Um fator que a gente usa bastante para avaliar o risco de malformação chama hemoglobina glicada. É um exame, um valor que quanto maior a hemoglobina glicada, isso mostra que tem maior tempo de hiperglicemia. Essa mãe ficou muito tempo hiperglicêmica, então a glicada dela é maior e aí isso se associa a maior risco de malformação. Eu acho que você colocando assim é muito importante a gente distinguir isso então, né? A diabetes gestacional é aquela que surge só durante a gravidez, né? Por conta das mudanças no corpo da mulher nesse período, né? E não é uma doença já prévia, é isso? Exatamente. A gente tem as 2 situações, na verdade 3 situações. As mulheres que já eram diabéticas antes já tinham diagnóstico, faziam acompanhamento, tratamento, e elas engravidam diabéticas. E aí os riscos são diferentes, as condutas são um pouco diferentes. Tem aquelas que não sabiam que eram diabéticas, fazem o exame durante o pré-natal, porque é um exame feito em todas as mulheres, né? A gente faz um rastreio universal, engravidou, faz o exame. E ela pode fazer o diagnóstico durante a gravidez. A gente chama isso de overt diabetes. Então, a pessoa que já tinha diabetes, mas ela só fez o diagnóstico durante a gestação. Isso é pelo valor da glicemia de jejum, da glicose. E tem aquelas que fazem só diabetes gestacional. Essa, sim, é uma doença exclusiva da gravidez e ocorre por conta das alterações que ocorrem no corpo da mulher durante a gestação. A gestação é uma situação que predispõe ao desenvolvimento de diabetes. A gente tem um aumento da resistência à ação da insulina. Se eu estiver falando muito difícil, você pode me interromper também. Não, mas eu acho importante a gente explicar por quê, né? Por que as mulheres têm essa resistência aí, né, nesse período da gestação? Porque a gente prioriza o fornecimento de glicose para o bebê, sempre. Então, os hormônios placentários, os hormônios da gestação, eles tornam mais difícil mesmo a ação da insulina na mãe, porque a glicose, que é o açúcar, ele passa para o bebê através da placenta, por difusão. Lembra da escola, difusão, do mais concentrado para o menos concentrado? Então, a ideia do corpo é realmente deixar maior concentração de glicose no sangue da mãe para passar para a placenta. Então, tem um aumento da resistência à ação da insulina, para sobrar mesmo glicose no sangue para passar para o bebê pela placenta. Sim. E aí, quem tem algum fator de risco, acaba desenvolvendo diabetes. O pâncreas da mãe não dá conta
de suprir essa necessidade maior de insulina durante a gestação e acaba desenvolvendo diabetes. Entendi. E a diabetes gestacional ela é diagnosticada com a tal da curva glicêmica, né? Que é o exame que a gente faz aí no período em que a mulher está entre 24 e 28 semanas, que se tem esse índice aí, né, da glicemia, aquele exame que faz em jejum, toma aquele líquido, né, bem doce, depois vai tirando o sangue. Todos os gestantes têm medo desse exame. Terrível, terrível. Quem já passou por ele sabe, né? Mas ele é importantíssimo. E aí esse diagnóstico vem nesse período que a gente está falando aí já de um estágio mais avançado da gestação, né? Já lá perto de 6, 7 meses. Antes disso, é possível saber se está rolando ou a diabetes gestacional só aparece realmente nesse período mais avançado? Na verdade, a recomendação do Ministério da Saúde e da Federação Brasileira de GO é fazer a glicemia de jejum. Então, só o exame simples de glicose, o exame de sangue em jejum, sem tomar o copinho do açúcar, nada, só a glicemia de jejum, na primeira consulta de pré-natal. Então, no primeiro trimestre de gestação, a gente já faz a glicemia de jejum. E já é possível fazer o diagnóstico. Uma glicemia de jejum maior ou igual a 92 já faz diagnóstico de diabetes mellitus gestacional. Se for maior ou igual a 126, é aquela diabetes prévia que foi diagnosticada na gravidez. Mas se for maior ou igual a 92, entre 92 e 126, é diabetes gestacional. A gente só faz a curva entre 24 e 28 para aquelas mulheres que tiveram a glicemia de jejum normal no primeiro trimestre. Então, a gente começa o rastreio de diabetes no primeiro trimestre, não só com a curva entre 24 e 28. E a curva é feita neste período porque é quando acontece esse maior aumento da resistência à ação da insulina. É o maior risco mesmo de surgir diabetes gestacional. É o período que o bebê já começa a crescer mais, né? Ganhar mais peso, né? Imagino que tudo isso esteja relacionado. E aí a gente entrando então agora nos riscos. Conforme a gestação vai avançando, tem uma coisa bem característica que é super preocupante, né? Para as profissionais estão sempre de olho com relação às gestantes, que é o bebê já ter um peso elevado, né? O tamanho do bebê nesse período e também o aumento do líquido amniótico. Por que isso é perigoso, né? Isso tudo está relacionado a um parto prematuro ou tem outros riscos envolvidos aí quando a gente fala de bebê grande e de aumento do líquido amniótico? Bebê grande da avó. Na verdade, tanto o crescimento fetal excessivo, né, o bebê grande, quanto o aumento do líquido amniótico, que o nome é polidrâmino, são sinais de descompensação do diabetes. Então, eles acontecem por conta de quando tem muita glicose, né, uma glicemia elevada, uma hiperglicemia elevada na mãe, isso também gera uma hiperglicemia no bebê, e o bebê produz muita insulina. E o pâncreas, ele não tem nenhum tipo de alteração, né? Ele não tem diabetes, né? Então, ele produz muita insulina, isso faz uma hiperinsulinemia no bebê, e é por isso que ele forma muito tecido, cresce muito, porque a insulina é um hormônio anabólico, mas a gente constrói coisas com a insulina. E aí o bebê fica grande. E a mesma coisa, o líquido amniótico é porque fica aumentado, porque como tem muito açúcar, o líquido amniótico é produzido pelo xixi do bebê, pela urina do bebê. E aí, conforme tem muito açúcar, ele tem que fazer mais xixi para eliminar mais o açúcar, porque está com uma hiperglicemia. Então, são sinais de descompensação, tá? O risco para o bebê em específico do crescimento fetal excessivo é mais para o parto, né? Tem maior risco de distócia de ombro, que a gente fala que é quando nasce a cabecinha, mais o ombro fica preso. Tem maior risco de tocotrauma, que são traumatismos durante o trabalho de parto. Tem mais risco de cesárea, de parto instrumental, com fórceps ou com vácuo. E o líquido amniótico aumentado até aumenta a chance de parto prematuro, porque às vezes o útero fica muito grande e estimula até as contrações também. E às vezes a gente faz um parto prematuro que a gente chama de iatrogênico. O médico indica um parto mais prematuro por conta do tamanho do bebê e do líquido aumentado, porque são sinais de descompensação materna, do diabetes. Mas o mais importante, eu acho, é que o fato do bebê estar grande e do líquido aumentado significa um mau controle metabólico do bebê. O bebê está o tempo todo em um ambiente de hiperglicemia. É como se ele nascesse diabético, sabe? Ele não nasce e o pâncreas está normal, mas é como se ele vivesse num ambiente como se ele fosse diabético desde criança. E isso, se a gente for usar assim, uma linguagem bem para leigo mesmo, esse bebê ele cresce tanto porque a mãe fica com um excesso de açúcar, é isso? A mãe fica com excesso de açúcar e isso passa para o sangue do bebê. O bebê fica com excesso de açúcar.
Como o bebê fica com excesso de açúcar, como resposta a isso, o bebê produz mais insulina, que é o hormônio que usa o açúcar. Entendi. E o risco para o bebê no pós-parto tem por conta disso? Mesmo depois do parto em si, né? Você já explicou para a gente todos os riscos do trabalho de parto em si. Depois do nascimento, ele tem outros riscos para a saúde dele por ter passado por esse processo? Tem também. Tanto no período neonatal, que são logo depois que nasce, como recém-nascido, ele tem risco de fazer hipoglicemia, ou seja, o açúcar abaixar no sangue, porque ele vai sair daquele ambiente com excesso de açúcar da placenta do útero. E aí ele vai ter muita insulina, porque ele aprendeu a produzir muita insulina, mas fora da barriga ele não tem tanto açúcar. Então, a insulina faz que dá hipoglicemia, cair o açúcar do bebê, do sangue do bebê. Tem risco de fazer desconforto respiratório, ser mais difícil para o bebê conseguir respirar depois que ele nasceu. Porque a insulina, ela prejudica a formação de uma substância que ajuda no amadurecimento do pulmão do bebê. Então, fica mais difícil produzir essa substância, então é como se ele nascesse com o pulmão um pouco menos maduro. Fica mais difícil para respirar depois. Aumenta o risco de fazer a icterícia, aquele amarelinho, que tem que tomar banho de luz, também está associado com diabetes gestacional. E, ao longo da vida, os filhos de mães diabéticas têm maior chance de serem crianças obesas e também com diabetes. Nossa, então são várias coisas envolvidas aí, né? Vários alertas. Sim. Existe um risco maior também para a mãe com diabetes gestacional de ter o quadro de pré-eclâmpsia. Explica pra gente, né, o que é a pré-eclâmpsia e por que ela pode acontecer no caso de uma diabetes gestacional. A pré-eclâmpsia é uma complicação da pressão alta na gravidez. E ela acontece por alterações nos vasos, alterações vasculares que o diabetes pode causar na mãe. E aí, com essa alteração vascular, pode aumentar a pressão da mãe e, com a pressão aumentada, pode gerar pré-eclâmpsia. É por isso que acontece e realmente tem uma associação de diabetes gestacional e o desenvolvimento de pré-eclâmpsia, que é outra coisa bem grave. Então, é muito grave, né? Que aí seria um pico, é isso, de pressão, porque normalmente as mulheres que têm uma pré-eclâmpsia já têm que ter um parto de emergência, né? Explica pra gente o que envolve esse quadro aí. É bem complexo. Mas assim, a pré-eclâmpsia, sim, é pressão alta. E para fechar o diagnóstico de pré-eclâmpsia, não é só pressão alta, tá? Além da pressão alta, tem que ter algum tipo de complicação da pressão. Seja ter proteína no xixi, que é proteinúria, ou algum sintoma de gravidade. Dor de cabeça, dor na boca do estômago, alteração do rim. Isso a gente chama de pré-eclâmpsia, tá? E, às vezes, precisa, sim, fazer resolução da gestação, precisa ir para um parto, seja cesárea, seja uma indução de parto normal, mas precisa resolver a gestação rápido, porque a pré-eclâmpsia tem risco para a mãe, é a principal causa de morte materna no Brasil, e risco para o bebê também. Aí, dependendo bastante da situação, da gravidade do quadro, do tempo de gestação, se é prematuro, se não é, às vezes a gente tem que indicar o parto mesmo. Perfeito. Eu queria agora que você comentasse aqui com a gente alguns mitos e verdades, né? Muitas coisas que a gente vê aí, principalmente na internet. Então, eu vou citar alguns, você vai me dizendo se é mito ou se é verdade. Diabetes gestacional não tem sintomas. Mito ou verdade? É verdade. A gente raramente tem qualquer tipo de sintoma, tanto fora da gravidez quanto na gravidez, né? A diabetes dá sintomas já é uma diabetes muito avançada fora da gravidez. E uma coisa que dá sintoma é a hipoglicemia, né? Quando o açúcar está muito baixo. Mas, realmente, diabetes é assintomática, geralmente. Que torna ainda mais perigoso, né? Exato. Diabetes gestacional se resolve sozinha logo depois do parto. A diabetes gestacional, aquela que eu expliquei que é com a glicemia entre 92 e 126, essa acontece só por causa da gravidez, realmente, saiu a placenta, que era a grande causadora, se resolve o quadro. Mas a gente precisa fazer um novo exame, geralmente a gente faz a curva glicêmica do copinho de açúcar, depois dos 42 dias pós-parto, que é quando acaba o puerpério, que é o período de pós-parto mesmo, porque eu preciso reclassificar essa mulher, se ela realmente foi só uma diabética gestacional, e aí esse exame vai vir normal, depois de 42 dias, ou se ela virou uma diabética mesmo, porque quem tem diabetes em gestação tem mais risco de fazer diabetes ao longo da vida. Então, a gente tem que reclassificar ela depois de 42 dias. Mas, assim, diabetes gestacional se resolve, sim, após o parto. A maioria das vezes, sim. Mulher que tem diabetes gestacional pode se transformar em uma mulher diabética para sempre depois da gestação? Você já quase que já explicou aí. Pode, então. Existe essa tendência. Ela tem mais facilidade, é isso? Eu costumo dizer que a gestação é um estresse para o corpo. É maravilhoso. Gestação é tudo de bom. Mas é um estresse para o corpo. E quem foi colocado sobre... É como se fosse um teste de esteira, que no teste da esteira você faz dor no peito, e aí você descobre que você tem mais chance de ter um infarto.
quem tem um risco de diabetes, quando engravida, faz um teste de esforço. E aí viu que realmente desenvolveu diabetes. Então, é uma pessoa que tem mais chance, sim, de ser diabética depois. A recomendação é fazer um rastreio a cada 1 a 3 anos pós-parto. Ficar fazendo controle da glicemia para ver se vai ser diabética ou não. Quem teve diabetes na primeira gravidez vai ter nas próximas, se quiser mais filhos? Não vai ter necessariamente, mas também aumenta o risco. Quem teve diabetes numa gestação pode ter nas gestações futuras, mas não é obrigatório, não. Não é uma regra, mas é uma tendência. Ela tem uma propensão maior do que qualquer outra mulher. É um fator de risco. Perfeito. É possível prevenir diabetes gestacional? Mito ou verdade? Super verdade, super verdade. Inclusive, acho que é importante, a gente tá falando bastante dos riscos e até assusta, né? Nossa, mas se eu tiver diabetes, e agora? Nananã. E uma diabetes bem controlada vai super bem, a gestação toda, vai super, super bem mesmo. E para prevenção, hábito de vida, né? Prática de atividade física regular, controle da alimentação, né? Controle de obesidade, sedentarismo, que são os principais fatores de risco. Super possível prevenir diabetes. Principalmente durante a gestação é importantíssimo, né? Ter hábitos saudáveis, né? Para as mulheres que não tiveram até então, acho que também muitas vezes traz esse sinal de alerta, né? Pô, agora eu tenho que pensar por mim e por esse outro ser humano que está aqui, né? Eu sei porque tenho experiência, conheço várias mães que literalmente mudaram de vida e que hoje são mulheres muito mais saudáveis, né? Fisicamente mais bonitas, né? Com melhores aparências. Tem muita coisa aí envolvida, mas é o que você falou, é super possível, então, prevenir um quadro assim. E eu acho que a gestação é um momento de incentivo mesmo. A gente fica estimulado a querer se cuidar, porque é isso, tem uma outra pessoa ali que depende de você também. E eu acho que é uma boa oportunidade mesmo que a gente tem para rastreio, diagnóstico de várias doenças, para cuidado maior com a saúde de modo geral, sabe? A gestação é uma grande oportunidade que a gente tem para a prevenção de doenças crônicas, de doenças graves. E você citou aí, ali um pouquinho atrás, falando sobre os riscos para o bebê, né? Que a gente comentou, dessa criança poder ser no futuro até uma criança diabética e tal. Ela também entraria nessa questão que você comentou da mãe, de ter que fazer um teste futuro, ainda recém-nascido ou não? Isso já é uma coisa a longo prazo? Isso é a longo prazo. Recém-nascido não precisa fazer nenhum tipo de teste, mas é um acompanhamento que o pediatra vai fazendo mais... ele anota, sabe? A mãe teve diabetes na gestação, fica lá anotado, ele vai fazer um segmento diferente, mas não precisa fazer nenhum exame assim que nasce, isso não. Vai ter sempre um sinalzinho amarelinho ali, né? Uma atenção para esse bebê. A única coisa que faz quando assim que nasce, eles ficam fazendo controle. Como tem risco de fazer hipoglicemia no bebê, os filhos de mães diabéticas fazem controle da glicemia. Fica picando o pezinho do bebê depois que nasce. Ai, que dó. Ai, a mãe já sofre aqui só de pensar. Bom, última frase aqui do Mito e Verdade. Mulheres mais velhas têm mais chances de desenvolver diabetes. Logo no começo da conversa você até citou, né? Realmente a idade da mulher, então, é um fator maior de risco. Eu acho um pouco cruel falar em idade materna avançada, mas de fato, assim, a partir dos 35 anos, a gente sabe que tem maior chance, assim, de fazer tanto hipertensão quanto diabetes na gravidez. Mas assim, a gente acompanha mais de perto, fica de olho, mas não tem nenhum problema em engravidar nessa idade. Mas tem mais chance, sim. Tem uma explicação para isso? É o metabolismo da mulher que já vai ficando mais lento? Isso está relacionado? É mais ou menos o mesmo mecanismo de por que a gente tem mais chance de ter diabetes, pressão alta, mais velhos também, sabe? É uma alteração nos vasos, uma alteração vascular. A gente vai calcificando os vasos ao longo da vida, assim, sabe? Tudo vai envelhecendo na gente, não é só a pele que tem ruga. Sim. Tudo vai envelhecendo e aí, como se os mecanismos fossem falhando mais, assim, sabe? É mais ou menos a mesma ideia. Assim como a gente tem mais chance de ter essas doenças mais velhos, a mãe mais velha também tem mais chance. Perfeito. Bom, acho que antes da gente encerrar é importante a gente trazer orientações, então, né, para evitar tudo isso. A gente já falou aqui, então, de estilo de vida, né, de controle de alimentação, e acho que o importantíssimo, um bom acompanhamento pré-natal, e aí se tiver esse diagnóstico, até a indicação do acompanhamento de um nutricionista, né, você que está lidando aí com gestantes diariamente, o que você pode dizer para elas, né, para ter essa prevenção mesmo? Acho que a principal prevenção e o principal tratamento de diabetes gestacional é atividade física e alimentação e dieta, né? Atividade física e dieta tratam 70% dos casos de diabetes gestacional. Não precisa entrar com medicação, não precisa entrar com insulina, só, entre aspas, com dieta e atividade física é super possível fazer um bom controle do diabetes.
E uma diabetes bem controlada não tem nenhuma dessas complicações que eu falei aqui. Nenhuma. É uma gestação que vai super tranquila, super bem. Eu acho que o diabetes na gestação serve pra gente olhar pra nossa alimentação. Pra gente tomar mais cuidado, pra gente criar hábitos de vida mais saudáveis, sabe? Eu acho que tem essa função, assim. Não é para assustar, se você receber esse diagnóstico de diabetes, não precisa assustar, não precisa desesperar, não precisa achar que, meu Deus, meu filho vai morrer, eu vou morrer, vai tudo acabar. Não precisa mesmo, porque fazendo um bom controle de alimentação e atividade física vai tudo muito, muito bem. E o acompanhamento com o nutricionista é essencial. Por mais que eu, como médica, nós como médicos de modo geral, a gente saiba orientar alguma outra coisa sobre alimentação, é o nutricionista que vai conseguir orientar com muito mais assertividade e, né, com muito mais acurácia, ele vai conseguir orientar muito melhor como que vai conseguir fazer uma boa dieta para controle glicêmico durante a gestação. E né? cada organismo é único também, né? Quando a gente fala em dieta, é muito difícil também você trazer regras, o que comer, o que não comer, generalizar, né, essa orientação. Exato. É muito importante que tenha esse controle, os exames, porque cada organismo vai reagir ali de uma forma. Mas eu acho que o que você falou aqui é essencial, né? Não se desesperar, né? Não achar que é um diagnóstico cruel, porque realmente se seguir aí a regrinha, tudo isso que a gente falou aqui, então, esquece, é Exatamente. isso, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, exatamente. E dieta, essa palavra dieta, parece que você não vai poder comer pão nunca mais, brigadeiro a gestação inteira. Não é isso, sabe? É uma alimentação saudável, balanceada. É super possível você ter diabetes na gestação e comer o brigadeiro no chá de bebê. Tá tudo bem. Mas desde que esteja todo um controle da alimentação, todo o resto da alimentação seja balanceada, equilibrada. Então, nem o dieta precisa ser tão restritivo e tão assustador fazer dieta. É só uma alimentação mais saudável, sabe? Sim. Acho que, no fim, é que nem você falou, assim, depois isso meio que transforma, né? Você leva isso pro resto da vida, você passa a ter hábitos mais saudáveis mesmo depois da gestação, né? Sim. A gente tem um aprendizado disso também. Perfeito, Amanda. Muito obrigada mais uma vez, viu? Conversa muito bacana. Trouxemos vários alertas importantes aí para as mulheres, né? E o principal é esse, não se desesperar. Isso mesmo, não se desesperar e faça um bom pré-natal. Pré-natal é, assim, essencial. Um bom pré-natal garante uma boa gestação, um bom parto e é ótimo. Obrigada. E eu lembro que a gente tem um episódio inteiro falando sobre a alimentação para quem foi diagnosticada com diabetes gestacional. É o episódio que antecede este, então é só clicar e acompanhar todos os detalhes. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like aí no vídeo se você gostou e compartilhe com seus amigos. Muito obrigada, até a próxima.